estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia, aleluia, oh aleluia, nosso Deus. Cantamos aleluia, aleluia, oh aleluia, nosso Os pó desse chão, faz o teu trono em nossa canção. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. faz o teu trono, lança o pó. Estão tentando destruir as bases
bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, console o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Mãe, o amor te faz edificar a tua casa, será bendita. Oh mãe, oh pai, que se casa será bendita. Creia no Deus da família. Família é um projeto de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus. Adore o Senhor pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia. Ó Deus, traga o que cura o coração que chora. Tu és o Deus da família. Tu és. Mãe, não desista do teu lar. Oh Pai, o amor te faz edificar a tua casa, será bendita. Venha, Pai, seja o herói. Vai, com fé que se constrói a tua casa, será bendita. Creia no Deus da família. A sua família nasceu no coração de Deus. Creia que Deus tem poder para transformar a sua casa, transformar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para sua casa. Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, por favor. Eu queria que você, com certeza você está sentado ao lado da sua família e geralmente a gente senta em fileira. Então eu queria que você desse as mãos para as pessoas que estão ao seu lado e a gente fechasse os corredores. Aqui estão alguns cartazes de algumas famílias da nossa igreja, representada pelas meninas da nossa dança. Isso, pode dar as mãos, feche os corredores. Nós vamos ter um tempo para orar pela nossa casa, orar pela nossa família. E eu queria que você essa noite tivesse a oportunidade de fazer uma oração não só pela sua casa, mas pela casa vizinha, pela casa do outro lado da rua, pela casa do outro lado da fileira, pela casa que está ao seu lado aqui nesse lugar essa noite. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos fazer isso. Deus deu autoridade para você interceder pelo seu lar. Então vá, não desista da sua família. Talvez você esteja aqui sozinha sem seu marido essa noite. Talvez você esteja sozinho sem a sua esposa. Talvez você esteja vendo seu casamento desmoronar,
Ou talvez você esteja vivendo um tempo de bonança, de alegria dentro da sua casa. Ou talvez você esteja aqui querendo ver o seu filho nesse lugar. É o tempo de você exercer sua autoridade. É o tempo de você orar pela sua casa. Não espere apenas que pessoas aqui à frente orem por você, mas você também recebeu a autoridade de Jesus Cristo para ser uma bênção na sua casa e decretar o estado de vitória da sua família diante do inimigo e diante das palavras desse mundo. Por isso nós vamos orar nesse momento. Ore, ore, peça pela sua casa, ore pela casa que está ao seu lado e coloque-se diante do Senhor nesse instante. A casa que está aqui, talvez a casa que não esteja aqui, mas é a casa que precisa da bênção do Senhor. Senhor, nós não desistimos do nosso lar. Talvez entramos aqui essa noite, ó Deus, com aparência de desistência. Talvez entramos aqui essa noite, Deus, com aparência de derrota. Mas declaramos aqui nesse lugar, ó Deus, que nós não desistimos das nossas casas. Nós não desistimos de ver filhos louvando ao Senhor aqui nesse lugar. Nós não desistimos de ver filhos retornando à casa do Pai. Nós não desistimos de ver maridos voltando para os seus lares, esposas retornando para suas famílias. Nós não desistimos, ó Deus, de ver o teu conforto, o teu consolo nessa casa, neste homem divorciado, nessa mulher divorciada, neste homem viúvo, nessa mulher viúva. Nós não desistimos da esperança de termos, ó Deus, a tua paz e a tua presença em nossos lares. Por isso, Deus, nós abençoamos essa noite as nossas famílias. A razão de sermos, a razão, ó Deus, de estarmos vivos é porque alguém um dia nos projetou, é que alguém um dia nos colocou nesse mundo e foi a nossa casa, presentes ou distantes, ó Deus, pais muito abençoados ou pais que maltrataram, nós abençoamos as nossas casas, nós abençoamos as nossas famílias e nós declaramos a nossa dependência do Senhor e que o inimigo já perdeu essa batalha contra a nossa casa, já perdeu essa batalha contra nossos filhos, já perdeu essa batalha contra casamentos essa noite. O inimigo já perdeu essa batalha contra os lares desta comunidade essa noite e nós, ó Deus, dizemos isso glorificando o nome de Jesus, o Deus da família, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém, amém. Dá um abraço em pelo menos aí umas 15 pessoas perto de você, diga: o Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da sua família. Aleluia. Isso, depois você pode se assentar, por favor, depois que você cumprimentou bastante pessoas perto de você. Que tempo precioso, hein, irmãos? A glória de Deus está aqui nesse lugar, a presença de Deus está em nossas vidas. Convidar a equipe de louvor que suba aqui à frente, por favor. A presença de Deus está aqui no nosso coração, no nosso meio. E nada melhor do que a gente aproveitar esse momento para a gente continuar na presença, continuar na direção do Espírito Santo. E nós vamos fazer isso através das nossas canções nesse momento.
Você que está aqui hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes de receber você, de recepcionar você com alegria aqui. E nós estamos felizes de poder adorar ao Senhor Jesus junto com a sua família aqui. Nós estamos em plena série Agosto, Família de Deus. Estamos encerrando hoje um tempo de oração pela nossa família, o mês da família, Família Agosto de Deus. E por isso nós vamos continuar adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor e vivendo a palavra do Senhor aqui nesse lugar. À frente da sua cadeira tem um envelope branco onde você pode participar nesse momento das contribuições de dízimos e ofertas. Se você está nos visitando e se sente constrangido nesse momento de fazer, nós queremos estender a nossa gratidão de ter você aqui conosco. Apenas isso. Você não precisa participar se não tiver o interesse e o desejo do seu coração. Mas os dízimos e ofertas são responsabilidade dos membros dessa igreja. Agora, se porventura você veio preparado e gostaria de dizimar ou ofertar, com certeza também o Senhor se alegrará da sua atitude essa noite e devolver no altar dele. Então, eu quero pedir que você, por favor, se coloque mais uma vez em pé. Nós vamos orar para devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas e vamos colocar perante o altar do Senhor. Pai, te louvamos pela oportunidade que temos de iniciar em Tua presença essa celebração. E agora continuamos fazendo isso através dos dízimos e ofertas. Que o Senhor receba cada mão que doa, cada coração aqui. E se alguém essa noite não tem condições, que o Senhor possa prover, ó Deus, o salário, o sustento, abrir a porta de emprego para esse chefe de família. E que ele possa ser também grato ao Senhor pela Tua provisão. Te devolvemos a Ti, porque de graça recebemos e de graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver dízimo e oferta. Amém. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. Por isso, com toda alegria, vamos louvar ao Senhor, recebendo a graça do Senhor, recebendo a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Enquanto você dizima, louve ao Senhor, não fique parado, pois Ele está aqui neste lugar. Amém. As palmas ao Senhor. Misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. Recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. Recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. Vamos à igreja declarar o Senhor e eu, hey! E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei pra sempre. Glória a Deus. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que fez tudo por nós, principalmente lá naquela cruz.
E nós iremos louvar ao Senhor com uma nova canção que diz a respeito dos atributos do Senhor, de todos os seus atributos, de como Ele é grande, de como Ele é invencível, de como Ele é imbatível. E quando estamos com Ele não precisamos ter medo, porque Ele é o autor de tudo que nós vemos hoje neste mundo e nada foge do controle dEle. Ele é o nosso Deus, por isso nós podemos declarar isso. Vamos cantar o refrão uma vez, creio que muitos já conhecem, mas é a primeira vez que nós vamos estar cantando. Diz assim a música: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Vamos declarar mais uma vez: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Ele é o nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Declarar: Deus, Tu és grande. Hey. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Só Tu és a cura, só Tu tens o poder. Tu és o nosso Deus, Jeová, Jesus Cristo. Deus, Tu és grande, és
és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 Glória ao Senhor, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Continue com as suas mãos levantadas, meus irmãos. Nós vamos continuar declarando que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é digno. Ele está acima de qualquer circunstância, Ele está acima de qualquer situação. Ele é o Deus do nosso lar, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus da nossa família. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. Não deixe a sua boca fechada, não deixe a sua mão abaixada. Se você puder, levantar as suas mãos e começar a declarar o seu amor ao Senhor. Não precisa falar alto, não precisa gritar, mas aí no seu cantinho diga: Deus, eu te amo. E o que eu mais quero, Senhor, é poder declarar esse amor a todo instante. Dizer que Tu és grande, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Senhor. Que não há outro Deus como o Senhor. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que trata as nossas vidas. É o Deus que nós nos lançamos aos Seus pés. Lançamos tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor. Dizendo: Deus, não temos nada em nós mesmos para merecer alguma coisa. Lança mesmo, Senhor, ao pó toda a nossa glória. Nós não queremos isso. Nós queremos, como igreja do Senhor neste lugar, declarar que Tu és grande, declarar que Tu és digno, que incomparável é o amor do Senhor. Aleluia.
és único, Senhor, na nossa vida. Tu és único na minha casa, Senhor. Tu és único nesta igreja, Senhor. E ao Teu nome nós vamos adorar e declarar, Pai, que Tu és o dono do nosso coração, o dono do mundo, o dono de todas as coisas, Pai. Não há nada que se compare à Sua grandeza, ao Seu esplendor, à Sua glória, à Sua majestade. Dono do mundo, declare que Ele é o dono do seu coração. Dono do meu coração, é soberano, é soberano. Tudo está no Teu domínio. O domínio está em Tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem Tua presença. És a minha força, o meu refúgio libertador. Declaramos que és grandioso, grandioso, em Teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu Te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano. O domínio está em Tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem Tua presença. És a minha força, o meu refúgio libertador. Grandioso, vencedor, em Teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu Te dou. Te entregamos, Senhor. Grandioso, vencedor, em Teu nome há poder. Tu és glorioso, glorioso, majestoso. Minha vida eu Te dou.
Pode declarar mais uma vez esse refrão, Senhor, declarando que só Ele é grande. Nosso Deus é o vencedor. Que você possa cantar essas palavras, mas declarando ao Senhor que só existe Ele, que é o nosso Deus único e poderoso, que foi capaz de entregar a sua vida ali na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Grandioso, Vencedor, sim, Deus, em teu nome, só o nome do Senhor há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você entrega a sua vida a Jesus, você pode dizer: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, seja dono dela. Amém. Pode se assentar, por favor. Crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos. Crianças de 3 a 8 anos, de 3 a 5 do lado de cá, com a Vitória. E ela que está segurando a plaquinha hoje, Maria Vitória. Certo? Isso, de 3 a 5 do lado de cá, de 6 a 8 do lado de lá. Quem é que vai fazer a oração hoje? Pode ser, Cecília. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoa a nossa salinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Vão lá para ouvir a palavra do Senhor na linguagem de vocês. E nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui para meditação essa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Pode colocar a tela inicial para mim. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema: não venda o seu quintal. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versículo 1. Nós tínhamos uma proposta de trabalhar hoje com homens e mulheres, mas ontem, na noite de sexta-feira, em vigília, o Senhor mudou essa proposta e trouxe esta palavra para os nossos corações essa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: Senhor, que o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, indignado, porque o Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei uma outra vinha em um lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Versículo 7. Disse então Jezabel a sua mulher: é assim que você age como o rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel, disse a Jezabel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, ou, na sua tradução, filhos de Belial, sentar-se em frente dele, homens maus.
e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Versículo 11. As autoridades, os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar destacado no meio do povo. Versículo 13. Então os 2 homens vadios, homens maus, vieram, se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: amaldiçoou esse homem amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Eu quero falar com você sobre esse tema. Não venda o seu quintal. O que é quintal para você? O que ele significa quando eu uso esse termo essa noite aqui com você? Porque quando falamos em quintal, falamos em lugar de prazer. Eu, por exemplo, sou um desses amantes de quintal. Gosto muito de uma casa que tenha quintal, para que os meus filhos possam ter o benefício de usufruir e de desfrutar de um gramado verde, de um lugar espaçoso, para poderem brincar sob as minhas vistas e depois de um dia cansado ou de um dia de atarefado, eu poder chegar e brincar um pouco com eles ainda no quintal da minha casa sem precisar me deslocar para outro lugar. O quintal para você pode ser sinal de comunhão, onde você coloca a sua churrasqueira, onde você coloca o seu quiosque, onde você coloca a sua mesinha, onde você coloca o seu grill, onde você coloca alguma coisa para chamar alguém para comer e desfrutar de alguns momentos de comunhão, de prazer, de lazer, de comunicação e de amizade. Talvez seja também lugar de alegria, onde a gente possa passar os finais de tarde ensolarados e climas acalorados embaixo daquela árvore tão gostosa. Talvez o pé de mangueira, ou talvez o jasmim manga que a gente tem na casa e é cheiroso, e a gente pode se acomodar embaixo dele. Ou quem sabe a gente pode ficar embaixo de uma árvore mais simples mesmo, o oiti, ali somente desfrutando do nosso quintal e do frescor do final da tarde. Quem sabe talvez seja um momento de informalidade. Geralmente a gente costuma usar o quintal para levar os amigos. Não sei se aqui em Sertanópolis acontece isso, mas pelo menos na minha casa, lá em Dourados, era muito comum que quando a gente recebesse visita, a gente levasse direto para o quintal. Nem na sala de estar mais a gente usa. A gente gosta de estar no quintal, porque é um ambiente mais informal, é um ambiente de troca de ideia, é um ambiente mais íntimo da família, onde só chegam os mais amigos. Ou quem sabe o quintal seja para você um lugar de memórias. Quando eu falei em quintal, você já está lembrando. Está lembrando lá do terreiro, lá do sítio do fulano de tal, do avô, onde você brincava no meio dos grãos de café espalhados para secagem. Quem sabe da tuia, lembrando no quintal lá do sítio do seu avô. Ou quem sabe lá na sua casa mesmo, aquele quintal que você fazia bonequinhos de barro, colocava os seus carrinhos embaixo da terra, colocava as suas bonecas em cima da árvore, tinha a casinha da árvore. Quintal é lugar de memória, pessoal. Não precisa ter muito dinheiro para ter memória num quintal bem gostoso e bem florido. Por quê? Os meus filhos até hoje, quando nós passamos na casa que eu morei, numa cidade do interior de São Paulo, a gente passa em frente para ir se deslocar dentro da cidade. E quando a gente passa, eu falo: olha, o papai morou aqui. E eles olham para mim e falam: nossa, o papai era bem pobrinho, né? É pela estrutura da casa, 3 cômodos, apenas um quarto, uma sala, uma cozinha e o banheiro para fora. Uma casa não muito bem aparente, que eles estão acostumados a ver hoje nas cidades, nas grandes cidades inclusive. E eu dizia para eles, né, tá vendo esse pé de manga? O pai brincou muito aqui embaixo. Tá vendo aquele terreno? O pai fez campinho de palha de arroz, fez campinho de pó de serra. Aqui foi uma festa. Minhas melhores memórias de criança se dão no quintal da minha humilde casa, lá na cidade onde eu cresci e fui criado. Então, quando eu falo em quintal, com certeza eu tenho esse monte de palavras, um monte de vocabulários emocionais que fazem parte da sua vida e da minha vida também. Agora, quando eu falasse de quintal essa noite aqui, eu queria que você fosse um pouquinho mais preciso. Eu não queria que você divagasse. Eu não queria que você pulasse para as memórias, que você pulasse para o que ele representa. Eu queria que a gente pudesse ficar exatamente com a palavra quintal é igual a família. Quando nós falamos em quintal, nós estamos falando da extensão da nossa casa. Quando nós falamos em quintal, nós estamos falando algo que está debaixo da nossa propriedade, que está algo dentro da nossa autoridade, que está nos limites de onde nós mandamos, está no limite de onde nós exercemos a nossa composição autoritária. É ali, é o nosso quintal, não é o quintal do vizinho, não é a casa do vizinho, é o meu quintal, é a extensão da minha família, é a extensão da minha casa, é a extensão da criação dos meus filhos, é a extensão da minha vida conjugal. O quintal se diz respeito à minha própria família. Então, o que eu quero
fazer com você aqui uma associação essa noite é que nós temos, por um lado, um camarada chamado Acabe. E esse Acabe não é uma pessoa das melhores, dos mais íntegros, um bebê chorão. Esse camarada chamado Acabe é um cara birrento, um infantil crescido, uma criança adulta. Porque quando ele vai fazer um pedido para um determinado homem, ele simplesmente não consegue receber. Diz a Bíblia que ele volta para sua casa, faz biquinho, faz carinha de que não gostou. A sua esposa se preocupa porque ele não quer nem comer. E ele diz, sabe o que aconteceu? Eu queria mais quintal, só que o fulano de tal não deu o quintal dele para que eu pudesse tê-lo em minha posse. Portanto, esse texto aqui mostra muito claramente a ideia de Acabe querendo acabar com o quintal de Nabote. Vou repetir. Esse texto é a prática clara de um rei autoritário, um rei que tem sim a sua capacidade de exercer a autoridade, porém um rei que quer ultrapassar a sua autoridade para roubar o que pertencia não a ele, mas ao outro. Ele quer ter de posse, ele quer tomar a força, ele quer ter algo que não é dele. Então essa noite o que nós vamos falar é que Acabe queria aumentar o seu quintal, apoderando-se de um quintal que não era dele. E é esta a verdade sobre as nossas famílias hoje. Nós temos ainda o Acabe querendo acabar com as nossas casas. O Acabe está mais vivo do que nunca. Ele saltou das páginas da Bíblia para visitar a sua casa. Ele quer roubar o seu quintal. Ele quer destruir a extensão da sua casa. Ele quer tomar de posse aquilo que lhe traz prazer, alegria, satisfação e realização. Ele não se dá por satisfeito de ter o que já possui. Ele quer avançar territórios mais, quer expandir o seu território e quer avançar sobre a sua casa, lhe causando destruição. Portanto, essa noite é um momento de... E quando eu falo destruição de quintal, coloque recuperação da sua família. Porque o texto é muito claro, e aqui eu quero trabalhar ele com você essa noite. Que o quintal, em primeiro lugar, é um lugar de pressões. Não pense que estar em família, em nossos dias atuais, é uma Disney World. Não pense que hoje estar em família é um playground. Não pense que estar em família hoje é um mundo de fantasias. Pelo contrário, estar em família hoje é um campo de batalha. Talvez seja por isso que muitos não querem inclusive se casar mais. Está aumentando cada vez mais o percentual de pessoas que optam por morar juntos e não assinar o papel porque eles têm medo da família. Ainda que tenham filhos, eles têm medo da família. Porque família é um lugar de pressões. É um lugar de responsabilidade, de compromisso e de pressões externas tentando violar a alegria de estar em família. Talvez seja por isso que nós temos jovens de 32, 33, 35 anos que ainda resistem morando em casa de seus pais, namorando há 8, 9, 10 ou 15 anos, simplesmente recusando-se a casar porque tem medo de família. Medo de família. Então a família, ela é um lugar de pressões. Por que eu sei disso? Por causa desse texto que me apresenta essa verdade. Olha só, o texto diz que a vinha que pertencia a Nabote ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, que era o rei da Samaria. Então olha só que interessante. Aonde ficava a vinha de Nabote? Ao lado do palácio do rei. Fronteiriço, nas bordas, nos limites do palácio. E o que nós vemos aqui é que palácio, ele é a figura da autoridade. Quando nós falamos em palácio, nós falamos da figura da tirania. Palácio é assim, eles mandam e nós obedecemos. Palácio é assim, eles ditam as regras e nós não questionamos. O palácio é assim, lá está o rei, é ele que tem autoridade sobre a palavra, ele que tem autoridade para mandar e desmandar, para possuir e para entregar, é o rei que é o dono do palácio. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando o palácio está perto das nossas fronteiras, as ordens ainda ficam mais difíceis de serem questionadas. É o caso de Nabote. A vinha dele encostava com o quintal de Acabe. E aqui nesse caso, as ordens deveriam ser temidas, consideradas e obedecidas. Agora, que tipo de palácio que é esse que eu estou falando com você essa noite? Porque é bem óbvio que o seu palácio, ou melhor, a sua vinha, não está encostada num palácio. É bem óbvio que a sua vinha
não, seu quintal não está encostado num grande castelo. Mas é verdade que o seu quintal, a sua família, está habitando fronteiriça, está habitando nas margens de um palácio chamado sociedade, de um palácio chamado cultura, de um palácio chamado valores, de um palácio chamado princípios deste mundo. Então eu quero dizer para você essa noite que palácio para nós configura-se como um sistema deteriorado, maligno e mundano. Palácio essa noite não é o palácio de Acabe. Para você e para mim, o palácio é esse sistema que tem afrontado a sua família, tem afrontado a sua fé, tem afrontado a sua paternidade, tem afrontado a sua maternidade, tem desafiado você como solteiro, como solteira, tem desafiado você como viúva, como viúvo, tem questionado você como divorciado, como divorciada, tem questionado sua integridade, tem colocado você na parede, tem apontado o dedo sobre você, tem colocado valores cada vez mais fortes sobre você e sobre o seu coração. O palácio não desiste de trabalhar contra nós, irmãos. O palácio não desiste de conquistar um território que é nosso. O palácio não desiste de lutar contra a sua família. O seu filho está rodeado de ameaças desse palácio que quer colocar cartilhas que apresentam a ideologia de gênero para destruir a configuração de família. É a força do palácio nas escolas. O palácio se coloca nas novelas para dizer que ter um caso, 2 casos ou 3 casos amorosos dentro de um casamento é absolutamente normal. E você, não se contentando em habitar na fronteira do palácio, traz o palácio para dentro da sua casa, assistindo essas porcarias, assistindo essas coisas que são escusas, coisas que não edificam, que não trazem vida para a família. E nós passamos horas a fio ingerindo alimento de péssima qualidade e depois queremos ter o nosso quintal protegido, preservado. A palavra é: rejeite o palácio e vá cuidar do seu quintal. Rejeite o palácio e vai prestar atenção nas ervas daninhas que estão surgindo no seu jardim. Sim, porque o seu filho está assistindo aquelas coisas ou aquele seriado que para você é inofensivo, mas que tem algumas atividades e atitudes que são totalmente destrutivas, como por exemplo a ingestão de bebidas alcoólicas e também o uso indiscriminado de drogas. É simples. O palácio está fronteiriço. Ou você acha que não? Irmãos e irmãs, eu estou cansado de aconselhar jovens e adolescentes que tiveram a sua primeira relação sexual aos 12, 13 e 14 anos. Sabe por quê? Porque não aguentaram a pressão do palácio. O palácio entrou nas escolas e disse: se você não transou com seu namorado, você não é bem-vinda no nosso grupo. Esse grupo é só de quem já teve experiência sexual. E o palácio forçou o seu filho, forçou a sua filha, e o resultado deu no que deu. O palácio visita a escola. No final, o palácio visita inclusive dentro das nossas reuniões sociais. O palácio ainda está mais em vigor do que a gente imaginava, está mais forte do que a gente imaginava. Ele ainda continua nos desafiando, impondo autoridade, dizendo: é assim que tem que ser. O mundo modernizou, a família ficou moderna, você tem que mudar, você é quadrado. Irmãos e irmãs, eu sou bem moderno em algumas coisas, posso confessar para vocês. Ontem mesmo eu estava fazendo malabarismo nesse exato púlpito aqui que eu estava pregando. Sou moderno em algumas coisas, não tem problema não. O problema meu é modernizar uma instituição milenar como a nossa família e dizer que ela está passando por um processo de reconfiguração e a gente tem que assistir tudo isso calado. Calado. E pior, não apenas assistir calados, mas omitirmos-nos completamente e nos posicionar contra isso e deixar que o palácio exerça pressão e o palácio exerça autoridade sobre as nossas vidas. O palácio está exercendo autoridade sobre as nossas vidas. Olha só, você liga a sua televisão, você acessa alguns sites e você logo vai perceber que a moda mudou. A sensualidade nos expõe, as nossas crianças expõe. E não somente isso, as músicas mudaram também. Elas passaram daquelas canções inofensivas para canções altamente diabólicas e presunçosas, com a intenção de desmoralizar pessoas e família. É só você escutar o baile funk, é só você escutar algumas canções do sertanejo universitário, que colocam a mulher numa condição deplorável,
que colocam a família numa condição triste, e nós deixamos o palácio entrar no toca-CD do nosso carro, no MP3 do nosso veículo, no computador, na TV da nossa casa, e o palácio está exercendo sua autoridade e a gente nem está percebendo. Queridos irmãos e irmãs, quantos de nós estamos cedendo à pressão do palácio? Quantos de nós estamos achando que tudo isso é normal, natural e possível? Quando na verdade a gente poderia estar nos posicionando contra a cultura, contra a moda, os valores, as morais, os padrões que estão avançando e conquistando o nosso quintal. É o nosso quintal, entendeu? Poxa, é a sua família, é a sua casa. Você como pai não pode se omitir nisso não. Você não pode fechar os seus olhos e dizer, vai lá falar com a sua mãe. Você não pode fechar os seus olhos e pegar novamente o seu carro e sair de viagem e deixar tudo pendente. O seu pai, é o seu quintal, é a extensão da sua casa, é a sua família, é a sua esposa. Não é possível que a gente simplesmente negocie o nosso quintal às pressões do palácio. E hoje, quando a gente dá uma olhadinha no nosso quintal, a gente fala, rapaz, o que é isso? Porque o Acabe não queria plantar vinha no quintal de Nabote, que era vinha. O que ele queria plantar lá, lembra o que é? Uma horta. Tira essas uvas daí, tira essa alegria, tira esse prazer que você tem, coloca hortaliças nesse lugar aqui, coloca legumes nesse lugar aqui. Vamos colocar porque o Nabote não tem prazer com a vinha. Na verdade é o Acabe que tem que se posicionar com a horta. E sabe o que a gente tem hoje? Era para ser uma vinha o seu casamento, era para ser uma vinha a nossa família, era para ser uma vinha a nossa comunidade, era para ser um lugar de alegria, um lugar de prosperidade, um lugar de paz, porque a vinha na Bíblia significa alegria, prosperidade e paz. Vou repetir, vinha na Bíblia significa alegria, prosperidade e paz. Era para ser assim na sua casa, e não é porque o seu quintal se resumiu a uma caricatura, a uma deformação, porque o palácio avançou, desconfigurou, destruiu e descaracterizou aquilo que deveria ser seu, sua posse, agora está de posse do palácio. Ele diz qual é a moda, ele diz qual é a regra, ele diz com quem tem que ficar, ele diz como que tem que se comportar sexualmente, ele diz como que tem que agir em sociedade, que tem que beber um pouquinho para ser mais sociável, que tem que fumar um trago para ser um pouquinho mais descolado. O palácio invadiu nossas casas. O palácio está invadindo as nossas famílias. E como igreja, a gente está olhando para cima e vendo borboleta. Você viu o que aconteceu? E o palácio exercendo tirania e destruindo os nossos valores. Não somente isso, o palácio, nós entendemos que ele não apenas faz uma fronteira com o nosso quintal, roubando aquilo que nos pertence, mas o palácio, o texto diz que era do rei da Samaria. E além de ser do rei da Samaria, ele disse, me dê a sua vinha, versículo 2, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Olha só, gente. Olha só a estratégia do marketing já embrionária na palavra de Acabe. A estratégia do marketing aqui é mostrar a sua insatisfação com o que você tem. Sabe o que o Acabe fala? Eu não tenho como tirar essa vinha de você, mas eu vou mostrar para você que eu tenho algo melhor para te dar. Quem faz isso, irmãos? Quem se configura, quem age dessa maneira, quem age nessa perspectiva, quem tem esse padrão de atitude, quem tem? Vou te dar uma dica, Mateus capítulo 4, Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites, descobriu? Sim, e ele aparece perante Jesus e diz, ei, você não está com fome? Se você é o filho do homem, filho de Deus, transforma a pedra em pão. Tudo isso eu te darei se prostrar e me adorares. Lança daqui de cima. Não é satisfatório você andar com os pés no chão. Afinal de contas, você é o filho de Deus. Não é satisfatório você passar fome. Afinal de contas, você é o filho de Deus. Não é satisfatório. Então, veja o melhor que eu tenho para te oferecer. Por isso o marketing, o consumo, ele tem um pouquinho desse capitalismo que a gente fala. Ele tem na sua essência o capitalismo, porque o capitalismo ele exerce e se atua contra a nossa vida baseado no quê? Na insatisfação. Acabou de comprar o celular, que legal, olha só o que ele faz. Liga, maravilha, liga já é bom demais, né?
Mas ele só liga? Não, ele tem que tirar foto, ele tem que filmar, ele tem que gravar, ele tem que passar roupa, tem que cozinhar, ele tem que, sabe, cuidar das crianças, tem que despertar, e outra coisa mais, entregar relatório. E aí a gente com aquele celular fala, já ficou para trás, né? Vamos pegar outro? E sabe, a cultura do descartável, a cultura de trocar por algo melhor, passou para os lares. Passou para os lares. A nossa convivência com pessoas já é a cultura do descartável. Por exemplo, meu querido jovem adolescente está aqui essa noite. Não vou poupar você não. A cultura do ficar, o que que é? Deixa eu ver se presta. Se não prestar, eu passo para frente. Sabe o que eu vou dizer para você que ficou com o menino na semana passada? Sabe o que? Ele te passou para frente porque você não serviu para ele. E você vai continuar ficando. Deixa eu falar para você, meu jovem. Você que ficou a semana passada e a menina não te ligou e não respondeu o teu WhatsApp. Sabe o que aconteceu? Ela te passou para frente porque ela disse, Deus me livre de ficar com um negócio desse, que outro fique com pior. E você quer continuar testando ainda? Você quer continuar vivendo dessa maneira ainda? A cultura do descartável não serve para mim, que vá para outro. Não serve para mim, que vai para outro. A cultura do descartável veio para nós através do consumismo. E o consumismo gerou em nós também casamentos líquidos, casamentos descartáveis. Existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele fala sobre a liquidez da geração atual. O que significa? Nada é sólido, nada é palpável, tudo escorrega entre as mãos. É só ver. Parece que está tudo líquido. Parece que está tudo em estado de liquidez, a gente não consegue segurar nada. Por quê? Porque tem algo melhor. Então você fica com a menina, percebe que tem algo melhor, cai fora. Então você casa com a esposa, percebe que tem algo melhor, divórcio. Então você entra no trabalho, tem a sua condição financeira, é feliz onde você está, mas você vê que tem algo melhor. Nem que isso tem que sacrificar a sua saúde, nem que isso tem que sacrificar o seu lar, mas é algo melhor financeiramente. Então, demissão. Vocês perceberam? O palácio trabalha conosco em termos de insatisfação. Está vendo a sua esposa? Está um pouquinho acima do peso, né? Você viu aquela que atravessa o escritório lá? Aquela lá está tudo em cima. E você viu a moral que ela deu para você a semana passada? Você olha o seu marido e fala assim, não aparece em casa, vive no bar, não tem condições de conversar, é sempre um bruto, um grosseiro. Aquele dia, aquele rapaz que ligou para mim, falou de uma maneira tão aveludada que eu era uma pessoa importante para ele. Está vendo? Tem algo melhor do lado de lá, da linha telefônica. Tem lá algo melhor do lado de lá do escritório. Tem algo melhor do lado de lá. Filhos que abandonam seus pais para viverem aventuras que nem se sabe onde vai. Não sei se você já percebeu. Coisas impensadas, sem planejamento. O camarada cresce, desenvolve. Na adolescência, ele começa a fazer o seu curso. Daqui a pouco chega na faculdade, faz engenharia. Quando ele está se formando, ele pega o canudo e vai trabalhar de garçom na Austrália. Fica 7 anos na Austrália trabalhando de garçom. Volta para o Brasil, abre um lava-jato e quer lavar carro. É uma coisa constante, parece que sempre vai trocando. Não existe solidez, não existe determinação. E os nossos casamentos estão liquefeitos. Os nossos lares estão líquidos. A gente não segura mais, porque tem sempre alguma coisa melhor para nos dizer que a gente tem que correr mais. A gente financia um carro novo, para dar um padrão bonito na cidade, devendo, eu ia falar até as cuecas aqui, mas eu vou falar outra coisa, né? Bom, já falei também, né? Vai dar nada agora também, né? Devendo, mas financia porque tem que mostrar um padrão para a cidade. E então, a hora que a gente pega o carro cheirosinho, cheiro de novo, a gente dá uma andada e tal, e vai na rua, e passa pretinho, e faz aquela moral, abaixa o vidro, coloca o braço para fora, entendeu? Sempre com cinto de segurança, né? Mas com o braço para fora e tal, e aí daqui a pouco chega um outro carrão, o cara só faz assim do lado. Andar, irmãos. Eu troquei de carro há uns 2 anos atrás, eu lembro, que eu pulei de um carro que era básico para um carro mais completo. E cheguei em casa feliz da vida, mostrando para a esposa, olha só que legal, o que ele tem, se aperta aqui, faz isso, aperta aqui lá. E o carro é o carro dos sonhos, irmãos, 3 dias de alegria, de satisfação impressionante. Impressionante. Aí um dia um amigo meu, lá da cidade de Dourados, ele falou, pastor, você vai no culto? Posso passar, dar uma carona para ti, que eu quero conversar contigo? Eu falei, claro, pode passar aqui em casa. Irmãos, eu não sei porque entrei no carro, parecia uma nave espacial. Era luz para tudo quanto é lado.
Eu não sabia o que eu fazia se eu sentava. A hora que eu sentei, o banco me abraçou e disse, você é meu. Eu falei, sim, eu sou o seu, né? E eu disse mais ou menos assim. E aí eu voltei do culto depois também, de carona com ele, com aquele carro. A hora que eu dei uma olhada pro meu carro, 3 dias, eu falei, pau velho. Né? A ideia de que a gente nunca está satisfeito. A gente não está satisfeito com o celular, com o corte de cabelo, com a aparência, com a casa, com o carro, com o trabalho, com os filhos. Nada nos traz satisfação. Sabe o que é? É o palácio dizendo para você, eu tenho uma coisa melhor. Trabalhe mais, sacrifique mais, perca o essencial, sacrifique seus valores, destrua seus princípios. Eu tenho o melhor para você. E você vai perdendo aquilo que é importante, em busca sempre daquilo que é melhor. É a cultura do palácio. O palácio vai trabalhar na sua insatisfação. Ele é treinado para trabalhar, para vender esse produto mentiroso para você. Porque através da insatisfação ele se apodera do seu quintal, porque você está disposto a vender tudo, a negociar tudo. E aí é outra parte que está em destaque aqui. Eu lhe pagarei se preciso for. É a hora do dinheiro, é a hora da grana, é a hora do cifrão. E primeiro livro de Timóteo, né, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, na verdade, o capítulo 6, versículo 10 diz assim que o dinheiro é a raiz de todos os males, ou não é? Ou não é a raiz de todos os males? Quando a gente vê, quando a gente percebe, a gente já está tomado por esse Deus, esse mamon, esse bezerro de ouro, que quer consumir a gente a todo quanto é custo, pelos cifrões e pelos valores monetários. E a gente vende tudo para ter dinheiro, a gente negocia tudo para ter dinheiro, a gente negocia casa, casamento, filhos, saúde, a gente sacrifica fé, espiritualidade, a gente sacrifica tudo para ter dinheiro, até voto a gente vende. Até voto a gente vende para ter dinheiro. Irmãos, me poupe, hein? Me poupe você aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus e ser seduzido por um safado sem vergonha que vai comprar o seu voto. Porque para mim é assim que essa pessoa se configura. Você está querendo falar da Dilma? Querendo derrubar a Dilma e cedendo ao voto de um safado que é mais corrupto que ela? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente se vende muito fácil. Até por voto a gente se vende. E aí eu queria convidar você a refletir melhor, porque quando a gente olha para o dinheiro, nossa relação de dinheiro é para entrega total. A gente nem pensa mais. Ah, é? A vinha você vai pagar à vista? Ah, tá. Então, beleza. A vista é o seguinte, ou eu estou ganhando um negocião aqui, que bom. E a gente vai negociando os nossos valores, vai negociando a nossa integridade, a gente vai negociando a nossa moral, a gente negocia a nossa ética, a gente faz inversões de papéis só para ter o valor monetário. E isso se chama idolatria. E a Bíblia fala que a cobiça desvirtua completamente o caráter do ser humano. O marketing espiritual do palácio, né, vai dizer, isso não é bom para você. Mas o marketing da palavra de Deus vai dizer, eu já tenho tudo o que você precisa. Eu já tenho tudo o que você precisa. Seja alegre, seja feliz com o que você já tem. A cobiça desvia o homem dos caminhos de Deus para ir adorar um Deus de ouro, um bezerro que não pode salvar e nem libertar. Irmãos, nós vamos vender? Nós vamos vender nossa família? Vamos vender nossa integridade? Nós vamos vender nosso voto? Pense sobre isso. Mas em segundo lugar, o quintal, ele é um lugar de escolhas. De escolhas. Você tem que fazer uma escolha no seu quintal. Não está vendo a banda passar. E imaginar que alguém possa defender o seu quintal por você. Não dá para simplesmente delegar essa tarefa ou terceirizar essa responsabilidade. O quintal é seu. É você que tem que cuidar dele. Não adianta eu estar lá em casa e o pessoal for me visitar e falar, pastor do céu, hein? Olha essa grama, olha essa tiririca, olha só, está tudo grande, rapaz. E eu olho para ele e falo assim, então cara, você já imaginou? Você já viu um quintal desse jeito? Eu não consigo admitir que o meu quintal esteja desse jeito. O cara vai olhar para mim e falar assim, está louco, pastor? O quintal é seu. É meu? É seu. Você que tem que cortar a grama, eu tenho que cortar. É o que eu estou fazendo aqui essa noite com você. Eu estou falando, o quintal é seu. Não é do seu pai. Entendeu? Não é do avô e da avó. O quintal é seu.
Não é do seu patrão que você joga toda a culpa para ele. Não, por causa do meu patrão eu perdi tudo. O quintal é seu, não é do seu patrão. Ele não tem autoridade de dizer que planta, ele vai plantar no seu quintal. É só você que pode fazer isso. Não dá para ficar terceirizando responsabilidades quando a gente entende que o quintal é nosso. Agora, se o quintal é nosso, eu gosto desse texto por causa disso. Se o quintal é nosso, você tem que responder a esse quintal. O texto diz: Nabote, porém, respondeu. Você consegue ver a loucura desse texto aqui, assim ou não? Você consegue ver que o cara está louco mesmo? Aloprado. Por quê? Quem é que pediu a vinha dele? O rei. E quando o rei pede, o que a gente tem que fazer? Vossa Alteza. Só quer a vinha. Não quer também, né, a estrutura aqui, você não quer, né, também o trator, não quer levar tudo, não, é só a vinha. Só que o Nabote fala assim: eu respondo a você. Eu vou te encarar frente a frente. Você é o rei, mas você não é o dono do mundo. Você manda aqui, mas você não manda no meu caráter. Você diz alguma coisa aqui, mas você não manda na minha vida. Então, quando nós olhamos aqui, ninguém teria ousadia de contrariar o rei, a autoridade, a palavra e o poder do rei. Ninguém teria em sã consciência a loucura de fazer isso. Agora, esse mundo que a gente vive também precisa de uma resposta, pessoal. Esse mundo que a gente vive também precisa de pessoas que representem o reino de Deus. Pessoas que respondam com firmeza de fé, com firmeza de caráter, com firmeza de valores. Porque muitas autoridades aí estão contrariando a nossa fé, estão desprezando o nosso valor, estão desprezando e zombando da nossa justiça, e zombando das nossas crenças. Os seus filhos vão ano que vem para o vestibular, e depois eles vão para a faculdade, e sabe o que o professor vai falar para ele? Eu não acredito que você é tolo de acreditar em Deus. É isso. Ele vai zombar da sua fé, jovem, quando você chegar na faculdade. Não pense que a faculdade é um American Pie, que você vai viver lá, regado a prazeres e alegrias. Não, você vai ter que firmar a sua fé naquele lugar, vai ter que se posicionar. Porque sim, esse American Pie, né, que você conhece muito bem o que eu estou falando, que é um filme totalmente desvirtuado que significa universidade, mostra muito bem como o jovem tem que ser na universidade. Ele tem que dar-se ao prazer, ele tem que negociar seus valores, não importa quem ele era. O que importa é que agora, o que acontece na universidade fica na universidade. O problema é que não fica, porque a Bíblia fala que aquilo que o homem planta, isso ele colhe, seja na universidade ou fora. Então pense bem. O que eu vejo é que a gente não está dando resposta nem nas universidades. Os professores zombam dos nossos alunos, e eles não emitem nenhum juízo de valor, eles não se posicionam. As pessoas estão zombando da nossa família, as pessoas estão zombando da nossa casa. Irmãos, esses dias eu vi uma propaganda de uma, não posso falar porque esse culto está sendo gravado, mas de uma instituição bancária, onde eles vão fazer uma homenagem para uma família, e eles começam a colocar vários casais, e daqui a pouco eles colocam duas pessoas do mesmo sexo, para fazer uma homenagem para o seu filho. Então, esse mundo está fazendo o que quer, ele está colocando os valores que quer, e a gente está emudecido, a gente não pode falar, a gente não pode se posicionar, a gente não pode dizer, a gente tem medo, a gente fica omisso. Por isso eu entendo que não dá mais para a gente ficar assistindo a nossa família desmoronar, não dá mais para a gente ficar aceitando o Acabe destruir a nossa vinha, não dá mais para ver as pessoas vivendo sem fé, sem padrão, sem valor, distante de Deus, distante do reino. Não dá mais, irmãos. O que a gente precisa nesse mundo é dar uma resposta urgente a essa terra e a esses valores que estão cada vez mais corrompidos. Martin Luther King Jr., responsável por lutar pelos direitos iguais entre negros e brancos na década de 60 nos Estados Unidos. E o Martin Luther King Jr., ele diz uma palavra impressionante, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, o silêncio dos bons. Sabe o que me preocupa, irmãos? Não é o grito das pessoas que estão fazendo passeatas. O que me preocupa não é o grito de pessoas que são militantes de grupo A ou B. Isso não me preocupa, isso sempre teve na história. O que me preocupa é o nosso silêncio. O silêncio no local que você trabalha, onde todo mundo pisa na sua fé, todo mundo pisa nos seus valores, e você emudece para ser politicamente correto. Na igreja, quando pessoas querem me calar, quando querem dizer: pastor, é melhor você não tocar nesse assunto, né? E aí eu digo: será que é melhor não tocar nesse assunto? Porque o que me preocupa não é o grito do mal, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Os bons estão ficando calados. Os bons
estão ficando calados. E a gente precisa dar uma resposta urgente a esse mundo que quer roubar o nosso quintal. Mas olha só, o texto continua. Que Deus me livre. Eu gosto dessa palavra aqui. Deus me livre, já fala tudo, né? Eu não vou fazer essa loucura aqui. Deus me livre de entregar para você. Sabe o que acontece? O Nabote, ele tem consciência de que aquela vinha não é dele. Aquela vinha é de Deus. O Nabote, ele tem consciência de que aquela vinha não foi ele que plantou, regou, cuidou e teve fruto. Foi Deus que o abençoou para ter. Então ele olha e fala, Deus me livre de fazer tal coisa, porque isso aqui é de Deus, não é meu. É por isso que a nossa casa não é nossa. Você acha que maltratar a sua esposa é maltratar a sua esposa? Maltratar a sua esposa é maltratar a Deus. Maltratar os seus filhos é maltratar a Deus. Porque Deus me livre, ou seja, o que eu tenho foi Deus que me deu, é propriedade dele, não é minha mais. Por exemplo, Efésios capítulo 5 fala assim, maridos, amem as suas esposas e se entreguem a Deus por elas. Veja que interessante. Não é se entregar por elas, mas se entregar a Deus por elas. Maridos, não dá para ser um homem de caráter, não dá para ser um bom pai, um bom esposo, não dá para ser um homem de verdade, se a gente não aprender a se entregar a Deus para a esposa. É por Deus que nós fazemos isso, não é pelo casamento em si, mas por temor a Deus, por temor a Deus. Então Deus me livre, eu sei que essa vinha não é propriedade minha, é de Deus. Então eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que proteger do meu quintal, porque é o lugar onde Deus está. Como é que você está vendo o seu quintal? Como é que você está vendo o seu quintal? Irmãos, permita-me ser muito sincero a vocês aqui. Se não quiser voltar a semana que vem, eu vou te entender. Eu sei que é uma palavra difícil, indigesta, mas é a verdade que eu preciso compartilhar com você. Como é que você cuida do seu quintal? Abraçando pornografia e vivendo em cima disso. Como é que você cuida do seu quintal? Sustentando relacionamento extraconjugais e vivendo em cima disso, achando que ninguém vai saber e que dá para viver e fingir ser cristão indo na missa ou no culto domingo à noite. Como é que você está cuidando do seu quintal? Vivendo os valores mais baixos do que significa o reino de Deus. E depois, como é que a gente quer cuidar do nosso quintal nesse estado, irmãos? Nessa condição? Sustentando mentiras atrás de mentiras, vivendo em verdades constantes, vivendo um mundo de bobe, de fantasia que não existe. Como é que a gente está cuidando do nosso quintal? O quintal é de Deus, viu? O que planta, colhe, é dele o quintal. Foi ele que nos deu como propriedade. Ou a gente cuida bem dele, ou Deus vai perguntar para a gente, e aí meu irmão, o que você fez com o seu quintalzinho? E você vai dizer, Senhor, eu fiz um dinheirão que você não tem ideia, vendi para o Acabe. E Deus vai dizer para você, pega esse servo aqui, leva para longe, tira tudo que ele tem, dê para o outro, porque ele não foi capaz de cuidar daquilo que eu lhe dei. A família quintal, pode ter certeza disso. E por fim, o texto diz, a herança dos meus pais. O que mais me impressiona nesse texto é que o Nabote, o dono da vinha, ele sabia quanto custou aquela vinha para ser construída e estar ali naquele lugar. Ele não é imediatista como a nossa geração. Ele não é imediatista como o nosso grupo social hoje. O Nabote olha para a história e fala, opa, essa vinha aqui não é fruto de hoje. Sabe o que tem nessa vinha aqui? Tem o suor do meu avô, tem o suor do meu pai, tem o meu suor. Eu sei quanto me custou essa vinha. Eu sei o quanto ela me consumiu. Eu sei o tamanho do preço que eu paguei por essa vinha. Longe de mim dar essa vinha para ti, ó rei. Você pode fazer o que quiser comigo, mas de livre e espontânea vontade, você não terá essa vinha das minhas mãos, porque eu sei o quanto ela me custou. Eu passei de dia cuidando, eu passei de noite protegendo, eu cuidei nos frios intensos, eu cuidei nos calores extenuantes, eu cuidei com sol a pino, eu cuidei na geada, eu protegi essa vinha, eu suei por essa vinha. Os frutos que ela tem não são imediatos, tem anos de história nessa vinha. Então, rei, você faz o que quiser, mas essa vinha eu não vou te entregar, porque eu sei o quanto ela custou para mim. Você sabe o quanto custou sua família? Você sabe o quanto custou seu casamento? Você sabe o quanto custou a sua casa? Você sabe o quanto custa um filho? Você tem consciência disso? Porque se a gente tivesse, eu me incluo com você, a gente teria outras prioridades na nossa vida que não são essas que estamos participando e tomando hoje. Porque a gente não sabe quanto custou nossa família. A gente não tem nem a ideia do preço que nós pagamos por ela. E se a gente não sabe o preço, que valor que tem?
É a mesma coisa que a gente fala assim: atenção galera jovem, vamos ter um acampamento, vai ser 3 dias lá, e vai ser tudo de graça. Os caras vão lá um dia, no outro dia não voltam, no outro dia não voltam, por quê? Porque é de graça, não tem preço. Agora se o cara pagou lá os 50 dele, fala: não, eu vou comer. Não vou passar sem tomar café da manhã não, paguei por isso. Entendeu? Tem camiseta para ganhar? Eu quero camiseta também. Tudo que tem dinheiro, porque custou, tem preço. Você sabe quanto custou a sua casa? Você sabe o valor da sua família? Você sabe a importância que é ter um lar? Seja um lar seu, mãe e filhos, pai e filhos, padrasto, mãe e filhos, madrasta, pai e filhos, seja o lar que for. Você sabe o quanto custa esse lar hoje para você manter e sustentar? Você sabe o preço dele? Porque se você souber, você não vai entregar para o palácio. Você não vai negociar com Acabe. Você nem vai ouvir a voz do Acabe, viu? Será que aquela mulher... Eu não quero te ouvir, Acabe, eu tenho um lar e eu sei o quanto custou. Viu? Será que aquele é profissão... Não quero saber, Acabe, eu tenho um lar, eu sei o quanto me custou. Inclusive tem um texto muito bonito da Bíblia, e depois você pode ler lá na sua casa, não vou ter tempo de passar com você. Que é de Samuel, capítulo número 13, que fala sobre Samar. É impressionante a história do nosso amiguinho Samar. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, perdão, tá? Apenas a referência correta. Diz a Bíblia que o Samar tinha um campo de lentilhas. Conhece essa história? Campo de lentilhas que ele plantou, cuidou. E diz que os midianitas vieram contra eles, Israel. E o povo começou a fugir. Sebo nas canelas, pessoal, porque os midianitas são do palácio. Os midianitas vêm e roubam tudo. Sebo na canela. Vamos deixar tudo para trás, vamos salvar as nossas vidas. Diz a Bíblia que o Samar se colocou no meio do terreno enquanto todo mundo fugia e falava assim: eu vou enfrentar esses caras olho no olho, frente a frente. E a Bíblia diz que o Samar se posicionou no meio do terreno, defendeu o terreno. E sabe o que aconteceu? O Senhor efetuou o grande livramento, derrubou os midianitas por terras com um homem só. Porque um com Deus é a maioria. Não importa quantas pessoas já estão correndo na sua família, o que é importante é você ficar no meio do seu campo de lentilha e falar: eu sei o quanto custou, eu não vou desistir da minha casa. O Samar sabia que aquele campo de lentilhas era a sua vida, e então nós precisamos também nos posicionar e defender. Meu irmão, por favor, defenda. Assuma a sua postura, assuma a sua posição, diga: não, eu não vou permitir que o ladrão venha roubar aquilo que é meu, que Deus me deu. Tem suor nisso, tem valor nisso. E eu quero perguntar para você se de fato você entende isso nessa noite, e se você está consciente de que você tem que se posicionar no meio do seu campo de lentilhas e defender, custe o que custar. Custe o que custar, porque sabe o que aconteceu com Nabote? Sabe? Então Nabote defendeu a sua vinha, todo mundo ficou feliz de ele ter defendido, ele foi elevado a um cargo superior e passou a ser secretário do rei Acabe, certo? É isso que está na sua Bíblia? O que aconteceu com Nabote, pessoal? Morreu. Sabe por quê? Porque defender quintal também impõe sacrifícios. Às vezes a gente tem que morrer também pelo nosso quintal. Talvez não fisicamente, mas talvez a gente tenha que morrer para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso pecado, para a nossa presunção, para os nossos valores. Às vezes a gente tem que morrer para muita coisa, para a gente aprender a defender o nosso quintal. Nabote soube o que era isso. Defendeu o seu quintal a todo custo, para dizer: isso aqui não está à venda não. Isso aqui não está à venda não. E eu queria deixar isso aqui para você essa noite. Meu quintal não está à venda. O seu está? O seu quintal está à venda? Veja só, analise, reflita, saia só com essa palavra essa noite. Seu quintal está à venda? É possível negociá-lo? É possível comprá-lo? Como está o seu quintal? A gente não pode agir como Acabe, pessoal. A gente não pode agir com o Acabe, para que a gente não acabe como Acabe. Entendeu? Se você não quer acabar como Acabe, para que você não acabe como o Acabe, é necessário que você não queira expandir o seu quintal de maneiras ilícitas e desonestas. Não queira expandir o seu quintal de objetivos interesseiros. E o que eu queria dizer para você aqui, encerrando, é que eu queria que só que você entendesse isso. Que não vendo, não troco, mas oro. É isso que você pode fazer pelo seu quintal essa noite. Talvez você esteja passando por um mau bocado. A sedução do palácio é muito forte.
A proposta do palácio foi muito intensa. Mas hoje você pode dizer, não vendo, não troco, apenas oro. Eu oro pelo meu quintal, eu oro pela minha família, eu abençoo a minha casa. E eu decido responder a esse mundo dizendo, os meus valores, os meus princípios da palavra não estão à venda. O meu quintal, eu vou lutar por ele, eu vou buscá-lo a todo custo. Por isso, esposa, pague o preço de estar ao lado desse homem. Marido, pague o preço de estar ao lado dessa mulher. Filhos, paguem o preço pelos seus pais. Pais, paguem o preço pelos seus filhos. Crentes, paguem o preço por Jesus. Vamos pagar o preço para que a gente não se venda. Porque quem não paga o preço, acaba se vendendo. Essa é a verdade. Quem não paga o preço, acaba se vendendo e negociando. Qual é o seu valor? Você tem um cifrão? Você tem uma moeda? Eu queria que você pensasse nisso. Feche seus olhos, por favor. No lugar que você está mesmo. Ah, Senhor Jesus, a gente se depara com a Tua palavra e fica cada vez mais encantado por coisas que o Senhor revela ao nosso coração. E eu estou muito feliz por poder ver essa verdade na Sua palavra, que eu preciso cuidar do meu quintal, proteger o meu quintal e não negociar no meu quintal por nada nesse mundo, porque é a extensão da minha casa. E se é a extensão da minha casa, é a extensão da minha família. Por isso, Paizinho, no nome de Jesus, que essa noite o Senhor encontre corações que ouviram essa palavra e que decidem essa noite tirar a placa de vende-se e colocar a placa não está à venda, não troco, não vendo, não negocio, porque é meu, o Senhor me deu e eu vou cuidar com todas as minhas forças. Ajuda esse homem, essa mulher a se posicionar, Pai, a se colocar no meio desse campo de lentilhas que é o resultado da alegria e da satisfação deles. Não deixe o inimigo roubar as alegrias e os sonhos dessa casa, mas que eles se posicionem firmemente, mesmo que o casamento já acabou, que ela continue ainda lutando pelos seus filhos, mesmo que o casamento já acabou, que ele continue lutando para ser um bom referencial para os seus filhos, mesmo que já esteja viúva ou viúvo e o amor de sua vida já tenha partido, que o Senhor ajude a lutar por os netos, filhos no teu altar, que a gente não desista da nossa casa, Pai, que a gente não desista do nosso lar, que a gente não negocie o nosso quintal essa noite, e que o Senhor nos ajude a pagar o preço, porque quem não paga o preço acaba se vendendo. Senhor, no nome de Jesus, não deixe famílias vendidas aqui essa noite, mas consagra, protege e dá essa noite a Tua graça e a Tua misericórdia, para que possamos cuidar dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom, viu? Fico muito feliz de você estar aqui essa noite, de a gente poder compartilhar junto e aprender junto dessa palavra. Lembre-se que nem sempre a gente ouve o que a gente quer, mas é importante que a gente sempre ouça o que a gente precisa ouvir. E que Deus possa ministrar o seu coração e você possa sair com uma mensagem muito clara na sua vida essa noite. Deixe-me passar alguns avisos para vocês, que nós invertemos aqui a ordem essa noite, porque nós estávamos num tempo muito de adoração no começo, e eu falei, não vou interromper não, vamos um pouquinho mais longe. E eu queria falar para você que nesse próximo final de semana, dia sábado, dia 3 do 9, nós vamos ter o relógio de oração nas casas, tá? Então, se prepare aí, você que está no nosso Ministério de Intercessão, participe do relógio e cumpra o seu horário a cada meia hora, buscando a presença do Senhor conosco no relógio de oração, primeiro sábado do mês. Dia 4 do 9, pessoal, quem estará conosco aqui é o pastor Gerson e a Marília Troquês. A Marília é filha dessa casa, vocês já conhecem muito bem ela, né? É filha do presbítero Newton, que hoje mora em Brotas. E elas vão estar conosco trazendo uma palavra aqui para as nossas vidas no próximo domingo, experiências, contando um pouquinho da experiência de campo. E eu queria que vocês estivessem aqui conosco. Será Santa Ceia, mas o Gerson estará trazendo a palavra, estará pregando nesse dia e fazendo aqui conosco o nosso culto do tempo de celebração, tá bom? Então, domingo que vem, Gerson e Marília Troquês estarão conosco apenas à noite. Eles têm um compromisso de manhã, mas infelizmente dessa vez só apenas à noite, tá? Levando aí para esse dia 24 de setembro às 15 horas, lembre-se, né? Você procura a Adriana, dá o seu nome para ela e pega o convite com ela para você adquirir ou entregar para uma pessoa que você quer abençoar. E todas as nossas mensagens, nosso site, nossos escritos, estão tudo lá, um pouquinho da nossa história, estão lá no nosso site, tá bom? Você pode entrar lá e participar ativamente online com a nossa igreja. Outra coisa interessante é que no dia 11 de setembro nós vamos fazer uma celebração especial aqui de aniversário da nossa igreja. Ela vai completar 83 anos de idade, se eu não me engano, né? 1933
1933, 83 anos de idade, no próximo final de semana do dia 11. Então eu queria que você reservasse para vir participar dessa festa com a gente aqui. Vai ser um tempo precioso também. E eu queria compartilhar com você uma coisa muito, do meu coração, muito alegre, né? Eu estou de férias a partir dessa semana agora, amanhã. Eu ficarei 7 dias de férias, que eu pedi essas férias para o nosso conselho, para poder participar de algo que surgiu há um ano atrás e era um sonho e se tornou realidade. Haver um congresso e que apenas poucas pessoas são convidadas, apenas são convidados por outros pastores. E são 300 líderes do mundo inteiro que são convidados para esse congresso e esse convite veio até mim. E então eu fiquei muito feliz de receber e estarei viajando amanhã. Esse congresso é lá nos Estados Unidos. Eu queria compartilhar com você, que você estivesse orando por nós, orando pela minha família. A Vanessa estará aqui, só eu estarei de férias, né? Felizmente vai ficar aí. Mas é por uma boa causa, nós estamos muito empolgados com isso. Eu queria que você orasse por esse tempo. Na semana que vem a gente está retornando, mas essa semana você estivesse aí orando por nós. Então, portanto, a igreja estará aos cuidados do pastor João Batista e também dos nossos presbíteros essa semana aí, tá bom? Então eu estou compartilhando com vocês essa alegria e também orando com vocês por esse momento. E também se alegram, chorar com os que choram. Eu queria que você orasse pela Gláucia, que é irmã, que é filha da nossa irmã Dinha. Tá bom? A Dinha está aqui com a gente? A Dinha. Fique em pé, Dinha, por favor. Nós vamos orar. Vamos orar pela vida dela. E eu queria que você manifestasse o seu apoio à Dinha. Nós vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. E queremos orar, ó Deus, pela nossa irmã Dinha de uma maneira especial e pela Gláucia, a sua filha. Pedimos que o Senhor alcance, ó Deus, esta jovem na sua presença e que o Senhor possa trazer a cura emocional, espiritual, física, para que ela possa perceber que as tuas mãos poderosas estão sobre ela e a oração da sua igreja também está sobre ela. Nós abençoamos, ó Deus, essa jovem, pedimos o teu cuidado e a tua força e ânimo e fé sobre a nossa irmã Adinha, para que ela receba do Senhor tudo o que precisa nesse momento. Obrigado, Paizinho, por essa noite. Obrigado por esse momento todo especial que nós passamos aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar o pastor João que vem à frente, ele vai impetrar a bênção. E eu queria que você não saísse sem cumprimentar pelo menos aí umas 10, 15 pessoas. Não tenha pressa de ir embora, a gente vai se despedir juntos aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e para sempre. Amém.